Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. Hoje é o dia do Salva-Vidas, dia da Marinha Mercante. Vivemos a primavera, o verão já, né? Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria a primeira estatal do seu governo, a Nave Brasil. A empresa concentrará toda a atividade de navegação aérea do país. A empresa foi criada pela cisão da Infraero. O decreto não informa a previsão orçamentária da nova estatal, nem quantos funcionários serão transferidos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Espanha detecta primeiros casos de mutação britânica do novo coronavírus. São Sebastião, no litoral norte, faz barreira sanitária até a próxima quarta-feira. Câmara de São José dos Campos vota 10 projetos em 3 sessões extraordinárias hoje. Falta de chuvas neste verão pode deixar reservatórios em níveis críticos. Termina amanhã prazo para beneficiário do Bolsa Família pedir revisão do auxílio emergencial. Bandeira tarifária de energia elétrica para janeiro será amarela. Vice-presidente Hamilton Mourão é diagnosticado com Covid-19. Palmeiras e Corinthians vencem. Santos e São Paulo empatam em jogos no final de semana. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre um anúncio do chefão da AstraZeneca, a Oxford, a vacina que o Ministério da Saúde comprou. Está anunciando 100% de efetividade, mas faz a ressalva de que ainda são experiências. É a vacina que a Fiocruz vai produzir aqui no Brasil. Manaus não aceita lockdown, assim como Búzios não aceitou, se revoltou e os governos tiveram que voltar atrás. É a consciência do povo que não suporta mais esse tipo de política do aglomere-se em casa, que é muito pior. E a ivermectina, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque é uma coisa muito racional e muito óbvia a gente se perguntar por que não. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h06. Repita. 7h06. O prefeito reeleito de São José dos Campos, Felício Ramute, anunciou os novos secretários municipais. O vice-prefeito Anderson Farias Ferreira foi secretário de governança na gestão anterior de Ramute e vai acumular o cargo no próximo mandato. Entre as secretarias e órgãos que terão novos gestores estão apoio jurídico, apoio social ao cidadão, educação e cidadania, esportes e qualidade de vida e secretaria de gestão administrativa e finanças. Além de gestão habitacional e obras, proteção ao cidadão, Fundaz, CEPAS, assessoria de projetos especiais e o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. 4 casos da nova linhagem do coronavírus SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido foram detectados na Espanha, informou no sábado o governo regional de Madrid. São as primeiras infecções da variante B117 do patógeno confirmadas na Espanha. Os 4 casos estão vinculados a pessoas que chegaram recentemente do Reino Unido. A situação dos pacientes confirmados não é grave. A cepa é mais transmissível, mas ela não provoca maior gravidade. A mutação levou mais de 50 países, incluindo a Espanha, a impor restrições de viagens envolvendo o Reino Unido. Desde a última terça-feira, só cidadãos espanhóis e residentes estão autorizados a retornar para o
país. O Japão decidiu proibir a entrada de todos os estrangeiros a partir de hoje até 31 de janeiro de 2021, após detectar a nova variante do coronavírus. A Argentina anunciou que cidadãos de nações que fazem fronteira, incluindo brasileiros, não poderão mais ingressar no país até o dia 8 de janeiro, quando novas regras serão revistas. São José dos Campos liberou, na véspera de Natal, o tráfego de veículos na Via Esplanada. A Via Esplanada está localizada entre os bairros Jardim Esplanada e Vale dos Pinheiros. O corredor foi planejado para desafogar o trânsito. Além de favorecer os usuários do transporte público, ciclistas e pedestres que passam por essa região. Em novembro, a rua Ana Maria Nado passou a funcionar em mão única, no sentido centro. Desde então, a rua Manuel Saldanha vinha sendo utilizada como opção para motorista que segue no sentido oposto, Urbanova. Com a liberação, a Via Esplanada passa a ser o trajeto oficial para quem segue em direção aos bairros. Estradas. Neste momento, nesta manhã de segunda-feira, a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com tempo nublado, mas com trânsito tranquilo. Boa visibilidade, o motorista não enfrenta problemas neste momento. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, tempo nublado. A mesma situação na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem tempo nublado e trânsito fluindo bem. Atenção, porque tem alguns pontos aí da Floriano Rodrigues Pinheiro onde as pistas ainda estão molhadas. Então, é claro, o motorista tem que ficar mais atento aí por conta desta condição. Agora 7h09. Repita. 7h09. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h13. Repita. 7h13. A Prefeitura de São Sebastião está fazendo bloqueio sanitário na entrada da cidade. A medida é para conscientizar turistas sobre as ações contra a Covid-19. Apesar da ação, a cidade decidiu contrariar a decisão estadual de retrocesso para a fase vermelha do Plano São Paulo, que manteria apenas serviços essenciais. A barreira acontece nos limites com Bertioga e Caraguatatuba e segue até a próxima quarta-feira. Fiscais da Prefeitura estão abordando veículos com placas de outras cidades e submetendo os passageiros a um questionário da Vigilância Epidemiológica sobre sintomas. Além disso, são feitas medição de temperatura e são dadas orientações sobre as formas de prevenção. Os fiscais ficam nos locais das 9 da manhã até às 5 da tarde. Bom, pelo menos 19 cidades do estado de São Paulo que optaram por não seguir a determinação do governo estadual, que colocou todos os municípios do estado na fase vermelha, serão notificadas e poderão responder judicialmente pelo descumprimento. A bandeira tarifária para janeiro de 2021 será amarela, com custo de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. A previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional, SIN, cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica. Em novembro deste ano, a diretoria da ANEEL decidiu, em reunião extraordinária, reativar a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias. Aplicando a metodologia, ficou estabelecida a bandeira vermelha patamar 2 no mês de dezembro de 2020, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada ontem por meio de nota enviada pela Assessoria de Comunicação da Vice-Presidência. Ainda segundo a nota, Mourão ficará em isolamento na residência oficial do vice-presidente, o Palácio do Jaburu. A nota não traz informações sobre o atual estado de saúde de Mourão. Em maio, Mourão e sua mulher, Paula, foram submetidos a exames, mas testaram negativo para a Covid-19. Na época, o
vice-presidente se manteve em quarentena até o resultado dos exames ficar pronto. Com Mourão, sobe para 16 o número de integrantes do alto escalão do governo federal infectados pela Covid-19. Além de Mourão e do presidente Jair Bolsonaro, 14 ministros do estado foram diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da epidemia no Brasil, em março deste ano. Ah, mas isso não é nada, é só uma gripezinha. Tem cada uma, né? Depois de bater contra um ônibus do transporte coletivo, um motociclista de 23 anos morreu ontem em São José dos Campos. O acidente aconteceu de manhã no bairro Dom Pedro II. O jovem seguia de moto pela Avenida Lenin quando não percebeu o ônibus do transporte cruzando a via e bateu na lateral. A vítima bateu com a cabeça no chão e estava sem capacete. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, uma equipe da Guarda Municipal que atendia ao chamado de moradores contra o fluxo que acontecia na região desde a madrugada foi ao local do acidente. Um grupo começou a ameaçar e tentar depredar a viatura. A PM foi acionada e a confusão contida. Ninguém foi preso. O motorista do ônibus esteve na delegacia para prestar depoimento. Foi ouvido e liberado. A prefeitura informou que os agentes também prestaram esclarecimento às autoridades policiais. Depois de uma discussão, um pai atirou contra a filha em Aparecida no último sábado. O advogado de 75 anos discutia com a filha de 36 anos quando deu 2 tiros em sua cabeça. A vítima está internada em estado grave. Após o crime, o autor conseguiu fugir. O crime aconteceu por volta das 11 da noite no imóvel da família, na região central da cidade. Pai e filha, ambos advogados, estavam na cozinha quando começaram uma discussão. A mulher foi atingida por um disparo na cabeça e outro no pescoço. Vizinhos que ouviram a discussão acionaram o resgate. No imóvel, a polícia apreendeu a arma usada no crime, além de 13 munições. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio e o autor é procurado. Após 2 adiamentos, o governo de São Paulo deverá divulgar os dados da eficácia da Coronavac até 7 de janeiro de 2021. Os resultados dos testes da vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deveriam ter sido divulgados na última quarta-feira. Antes, a previsão era de que eles fossem conhecidos em 15 de dezembro. Segundo o governo, o motivo do adiamento foi que o percentual de eficácia da vacina foi diferente nos países em que ocorreram os testes. Cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos estão na última fase dos testes de um medicamento que pode dar imunidade instantânea ao coronavírus, evitando assim que uma pessoa que teve contato recente com alguém infectado desenvolva a doença. A droga criada pela farmacêutica AstraZeneca é uma combinação de 2 anticorpos feitos em laboratório a partir de anticorpos de pessoas que se recuperaram da Covid-19. A situação crítica das represas pelo Brasil deve continuar em 2021. Pesquisadores alertam que a falta de chuvas pode deixar reservatórios ainda mais secos. As marcas da crise que secou reservatórios pelo Brasil ainda existem. No sistema Cantareira, que abastece quase 8 milhões de habitantes na Grande São Paulo, ainda há trechos que nunca mais ficaram cheios. Em Joanópolis, no interior do estado, é um exemplo. Hoje o sistema opera com quase 35% da capacidade, índice menor do que em 2019, quando estava com 40%. É o menor índice para esta época do ano desde 2015, quando o Cantareira enfrentava a maior seca da história. O verão costuma representar a recuperação dos reservatórios brasileiros depois de meses mais secos. Só que desta vez, especialistas projetam um cenário diferente, menos otimista. Um estudo feito pelo CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostrou que até o fim de fevereiro, a quantidade de chuvas não deve ser suficiente para aumentar o nível dos reservatórios. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será com pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar em torno dos 29 graus. Neste momento temos 20 graus. Agora 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde.
Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Banho de ducha por 15 minutos com o registro meio aberto consome 135 litros de água. Se você fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, seu consumo cai para 45 litros. A redução é de 90 litros de água, o equivalente a 360 copos de água com 250 ml. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h24. Repita. 7h24. O presidente Jair Bolsonaro comunicou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que seu governo não se omitiu no combate ao desmatamento da Amazônia. O documento foi entregue em resposta a um despacho da ministra Carmen Lúcia, que requereu informações do Planalto. Ela é relatora de uma ação apresentada em agosto de 2019, em que o partido Rede Sustentabilidade acusa o governo de omissão e mostra dados que revelam o aumento do desmatamento. Apesar de o caso ter chegado ao STF há mais de um ano, só há alguns dias que Carmen Lúcia deu um despacho determinando que a presidência da República se manifestasse. O documento é assinado por integrantes da Advocacia Geral da União, AGU, que apontam ações de órgãos como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e o Conselho Nacional da Amazônia Legal, criado neste governo para mostrar que há, sim, ações de combate ao desmatamento na Amazônia. Um Boeing 7378 MAX da companhia aérea Air Canada sofreu uma falha de motor e obrigou a equipe a mudar de rota na última semana. O modelo é o mesmo que foi impedido de voar por autoridades certificadoras após 2 acidentes na Indonésia e na Etiópia que mataram 346 pessoas em 5 meses, em 2018 e 2019. O avião abrigava apenas 3 tripulantes e voava na rota entre Arizona, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá. Segundo nota da companhia aérea, logo após a decolagem, os pilotos receberam aviso de falha no motor, que foi imediatamente desligado. A tripulação decidiu desviar a rota para a cidade de Tucson, onde pousaram sem intercorrências. A Boeing não fez comentários sobre o incidente. Um dia depois de declarar que não dá bola para o fato de vários países já haverem iniciado seus programas de imunização contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro usou ontem as redes sociais para dizer que há pressa em começar a vacinação no Brasil. Porém, deixou claro que tem ressalvas. Temos pressa em obter uma vacina segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados, escreveu. Mas a questão da responsabilidade por reações adversas de suas vacinas é um tema de grande impacto e que precisa ser muito bem esclarecido. No sábado, sem máscara e acompanhado por seguranças, o presidente foi a uma lotérica. Após fazer um jogo, esteve em uma padaria onde tomou um café. O presidente permaneceu no Distrito Federal neste final de semana, mudando os planos iniciais de ir até o Guarujá, litoral do estado de São Paulo. A previsão agora é que se locomova apenas hoje para a cidade à beira-mar, onde deve passar a virada do ano. Será que o Dória vai com ele? Acho que não, né? Agora são 7h27, 7h27, fixado em R$ 1.088 para o ano que vem, o salário mínimo deveria ser de R$ 5.289. Governo corrigiu pela inflação o salário mínimo para 2021 e elevou o piso nacional para R$ 1.088. Mas a base para manter uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 5.289,53. O cálculo do DIEESE, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, representa 5 vezes o salário mínimo vigente em 2020, no valor de R$ 1.045. Isso para o mês de novembro passado e considerado uma família com 2 adultos e 2 crianças. A estimativa do DIEESE levou em conta o preço da cesta básica mais cara do país. Na época, os produtos necessários para consumo das famílias ficaram mais caros
em 16 das 17 capitais brasileiras pesquisadas. Arroz, óleo de soja, carne, tomate, batata foram os que mais subiram na maior parte das capitais. A cesta básica mais cara é a do Rio de Janeiro e custa em média R$ 630. A mais barata é de Aracaju, no valor médio de R$ 451. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Aconteceu ontem o velório da escritora Ana Maria Martins, da Academia Paulista de Letras, que morreu no sábado aos 96 anos em São Paulo. O velório foi realizado na sede da Academia e a cerimônia de cremação foi restrita à família. Segundo a Academia, Ana Maria Martins passou cerca de um mês internada e sua morte não tem relação com a Covid-19. Ana ocupava uma cadeira na Academia há 28 anos, desde 1992. A romancista, cronista, ensaísta, contista e tradutora começou a carreira nas letras como tradutora. Entre seus livros publicados estão a trilogia do Emparedado e Outros Contos, pelo qual ganhou o prêmio Jabuti em 1973, e também Sala de Espera, de 1978, e Retrato Sem Legenda, de 1995. A escritora traduziu obras de Agatha Christie, Anthony Berkeley, Laurence Sterne, entre outros. A Polícia Federal Americana informou ontem que um homem de 63 anos foi identificado como responsável pela explosão de um veículo no centro de Nashville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, na manhã de sexta-feira. Anthony Warner era técnico de informática em empresas locais e um antigo morador de Nashville. Segundo as autoridades, ele estava dentro do carro no momento da explosão e tudo indica que tenha agido sozinho. No dia da explosão, na manhã do Natal, a polícia local descreveu o ocorrido como um ato intencional. Ontem, as autoridades afirmaram que ainda não identificaram os motivos de Warner e as investigações continuam. Na manhã do Natal, os policiais encontraram um motorhome no centro de Nashville que tocava uma mensagem gravada anunciando que uma bomba seria detonada em 15 minutos. Pouco depois, a gravação com o alerta parou e então o veículo explodiu. A explosão atingiu 3 pessoas que foram levadas ao hospital com ferimentos leves pelos bombeiros e danificou 20 prédios da região, além de destruir diversos veículos. Em vídeo publicado na quinta-feira nas suas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, disse que errou ao ter viajado a Miami, nos Estados Unidos, e pediu desculpas. Dória cancelou a licença de 10 dias que havia tirado e anunciou seu retorno ao Brasil no dia seguinte, em meio à repercussão negativa pela viagem e ao anúncio de que seu vice, Rodrigo Garcia do DEM, havia contraído o Covid-19. O governador negou que tivesse ido a Miami para fugir de restrições anunciadas pelo seu governo para barrar o avanço do coronavírus em território paulista. Segundo Dória, ele e a esposa Bia Dória foram a Miami para participar de 2 conferências para as quais haviam sido convidados meses antes. Sua volta, disse, se deu em razão da doença do vice. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira a lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nenhum ponto do projeto aprovado pelo Congresso foi vetado. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que vai da pré-escola ao ensino médio. Em agosto, o Congresso promulgou uma emenda à Constituição que tornou o fundo permanente. O texto prevê a ampliação gradual da participação da União no Fundeb, de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10% sobre o valor arrecadado por estados e municípios. A regulamentação é necessária, pois traz regras específicas sobre a divisão do dinheiro. Pela lei sancionada, os fundos estaduais destinados à educação básica serão abastecidos por meio de parte da receita obtida através da arrecadação de diversos impostos, como, por exemplo, o ICMS, o IPVA e o IPI. No próximo dia 31, o concurso especial da Mega Sena promete pagar ao menos 300 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio será às 8 da noite e o concurso especial não acumula. Se houver ganhadores com acerto das 6 dezenas, o prêmio da Mega da Virada será dividido entre os acertadores de pelo menos 5 números. Caso isso não ocorra, a premiação será dividida entre os que adivinharem 4 números e assim sucessivamente até haver vencedores. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias contados a partir da divulgação do resultado do sorteio.
Caso o resgate não ocorra, os valores são integralmente destinados ao FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Dados da Caixa Econômica Federal informam que, desde 1996, mais de R$1,5 milhão de reais em prêmios já deixou de ser resgatado. Só em 2019, 15 milhões deixaram de ser pagos por falta de resgate. Em 2020, os valores ultrapassam os 6 milhões de reais. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,33, com alta de 0,89%. A Bolsa de Nova York fechou em alta no dia 24, em uma sessão mais curta e muito tranquila na véspera do Natal. Com os investidores, claro, atentos ao destino do plano de auxílio da economia americana na pandemia. O principal índice de Wall Street, o Dow Jones Industrial, subiu 0,23% a 30.199 pontos. O Nasdaq, de forte composição tecnológica, subiu 0,26% até 12.804 pontos. O Ibovespa, Bolsa de Valores aqui no Brasil, não abriu nos dias 24 e 25 de dezembro. 7h34. Repita. 7h34. Hora da boa notícia. Um novo remédio desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca pode impedir que pessoas contagiadas pela Covid-19 tenham sintomas da doença para minimizar o risco de morte. Sendo assim, será possível que o remédio ajude a salvar muitas vidas. Desenvolvido em conjunto com especialistas de uma universidade em Londres, o medicamento está em fase de testes no Reino Unido e consiste em uma terapia de anticorpos. A expectativa é de que o coquetel de anticorpos proteja contra a Covid-19 por um período que varia entre 6 e 12 meses. Com a aprovação prevista para abril do ano que vem, o tratamento pode ser oferecido a pacientes infectados em hospitais, a estudantes universitários que moram no campus e a residentes de casas de repouso de idosos para conter surtos localizados. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Ao lavar o rosto em 1 minuto com a torneira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 litros de água. A dica é: feche completamente a torneira e não demore. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 2-1 na noite de ontem na Arena, em jogo que encerrou a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho poupou a maioria de seus titulares para a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo na próxima quarta-feira. Apenas o goleiro Vanderlei iniciou a partida. O time voltou a vencer após empates nas 2 últimas rodadas. Dudu marcou contra no fim do primeiro tempo para o tricolor. O Dragão empatou no segundo tempo com o Ferrarese, mas Diego Churin colocou o Grêmio novamente em vantagem logo depois. Com 8 mudanças e em meio às semifinais da Copa do Brasil, o Palmeiras conquistou ontem uma vitória importante para continuar entre os primeiros colocados do Brasileirão. O Verdão não jogou bem, foi pressionado em boa parte do jogo, mas venceu o RB Bragantino por 1-0 no Allianz Parque e permanece rodando o G4. Luiz Adriano marcou o último gol da partida. O Massa Bruta continua ameaçado pelo rebaixamento. A vitória faz o Palmeiras chegar aos 44 pontos. Agora o time se concentra nos mata-matas. Quarta decide contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Quem vencer avança à final da Copa do Brasil. No dia 5 de janeiro enfrenta o River no mesmo horário na Argentina pelas semifinais da Libertadores.
Santos e Ceará empataram por 1-1 na noite de ontem na Vila Belmiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo bem aberto, com chance para os dois lados, Marinho abriu o placar para os donos da casa e Samuel Xavier empatou para os visitantes. O Peixe foi melhor no jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade em mais gols. O Vozão, por sua vez, criou bons contra-ataques, em especial no segundo tempo, mas vacilou no passe final. Agora o Santos está a 4 rodadas sem vencer na competição e o Ceará freia a ascensão na tabela. O Santos, com 39 pontos, aparece na 8ª colocação e o Ceará, com 36, é o 10º. O Corinthians derrotou o Botafogo por 2-0 ontem no Newton Santos, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais volume e boa produtividade ofensiva, o Timão foi superior e construiu o placar com gols de Casares e Matheus Vital. Com o resultado, o time de Wagner Mancini chegou à 3ª vitória seguida e a 6 jogos de invencibilidade. A equipe de Eduardo Barroca não conseguiu dar continuidade à reação que iniciou na rodada passada e termina o ano na vice-lanterna da competição. Esta foi a primeira vez que o Corinthians venceu o Botafogo no Newton Santos. Fernando Diniz, técnico do São Paulo, escalou 7 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos na vitória contra o Fluminense por 2-1 no Maracanã, sábado, pelo Brasileirão. Destes titulares, apenas Luan recebeu o cartão amarelo. Com isso, o volante não enfrenta o Bragantino na próxima rodada, dia 6 de janeiro, em Bragança Paulista. Continuam pendurados os zagueiros Arboleda e Bruno Alves, os laterais Reinaldo, Igor Vinícius, Juanfran e Léo, e os meias Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno. Para o próximo confronto, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz tem como opção o volante Tietê. O São Paulo é líder do campeonato com 56 pontos conquistados em 27 partidas. Goiás e Sport estavam cientes do peso do confronto que marca a despedida de 2020. Afinal, ambos chegam à reta final da Série A, brigando contra a zona de rebaixamento. Mas dessa vez o Esmeraldino, que ensaia uma recuperação na disputa, saiu como a melhor. Os mandantes marcaram aos 4 minutos com Fernandão e seguraram o resultado até o fim. O Leão desperdiçou chances e ainda balançou as redes com Dalberto, mas o lance estava impedido. Sem mais mudanças, o Goiás venceu o Sport por 1-0. Já o Internacional contou com gols de Rodrigo Dourado e Galhardo para vencer o Bahia em Salvador e diminuir para 2 pontos a diferença para a vice-liderança da Série A. O colombiano Índio Ramírez descontou, mas não foi suficiente para amenizar o drama da equipe tricolor, que luta contra o rebaixamento. Uma ausência foi bastante sentida no setor dos jogadores do Barcelona ontem, após 4 dias de folga. O clube resolveu autorizar que Lionel Messi tivesse uns dias a mais de descanso. O craque viajou até a Argentina para passar o Natal junto com a família. Ele voltará apenas após a partida da equipe catalã contra o Eibar, marcada para amanhã. Como haverá 2 dias de recesso depois do duelo, Messi, portanto, deve voltar a treinar apenas no início de 2021. 7h44. Repita. 7h44. Agora com essa classificação do Brasileirão, rodada fechada aí, em 27ª rodada fechada, São Paulo em primeiro com 56 pontos, Atlético Mineiro vem em seguida com 49, empatado com o Flamengo em terceiro, também tem o Internacional em quarto lugar com 47, o Grêmio em quinto com 45, Palmeiras está em sexta colocação com 44 pontos, Fluminense em sétimo com 40 pontos, empatados Santos e Corinthians com 39 pontos em oitavo e nono lugar, Corinthians em nono lugar, Ceará em décimo com 36, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense também empatados com 34 pontos, também está aí no Bragantino e Fortaleza empatados em 13º e 14º com 31 pontos, o Sport está em 15º com 29 pontos, Bahia e Vasco tem 28 pontos, o Vasco é o primeiro que abre a zona de degola, o Goiás está em 18º com 23 pontos, empatado com o Botafogo em 19º também com 23, e fechando a rodada aí, o Coritiba está em último lugar com 21 pontos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos nesta segunda-feira estarão na Rua Água Marinha, no Jardim São José, Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia e também na Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.
Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, a rodovia Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia dos Tamoios, todas nesta manhã de segunda-feira, embora com tempo nublado, sem problemas para o motorista. Trânsito flui bem e boa visibilidade neste momento. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h49. Repita. 7h49. A Câmara de São José dos Campos realiza hoje 3 sessões extraordinárias em sequência a partir das 10 da manhã. A pauta da sessão extra é composta por 3 projetos do Poder Executivo. O primeiro é o que tem por objetivo fracionar as férias dos professores da rede municipal de ensino a partir de 2021 em 2 períodos, janeiro e julho. Já o segundo dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de Recursos. O projeto que prorroga o prazo para que os valores antecipados aos transportadores escolares da rede pública sejam descontados após o retorno efetivo das aulas presenciais até o término do contrato de prestação de serviço, podendo ser parcelado, também será votado. Muito bem, vamos à reclamação do ouvinte lá pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Rafael, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Jardim Sol Nascente, e ele disse que gostaria de relatar aqui que o mato está invadindo a calçada na Avenida José Teodoro de Siqueira, no Jardim Sol Nascente. A situação está complicada lá e infelizmente não tem espaço para os moradores passarem. O mato está tomando conta. Claro que tem, vai para a rua. Sim, com certeza. E aí os motoristas... Aí, né? Bom, não fiquem bravos não, mas é verdade, não tem condição, né? E é difícil, né? Então tá aí, né? Isso chama-se zeladoria. Tá exatamente. A gente tem reclamação também do Lázaro Cláudio, também de Jacareí, e ele está contando pra gente aqui que logo após um vazamento de água na Rua Paraíso, esquina com a Rua Triunfo, no bairro Vila Aprazível, esse vazamento aconteceu no dia 18 de novembro, foram feitos vários reparos, mas não conseguiram resolver o problema. E aí, após várias solicitações, uma placa foi colocada para evitar acidente, porque até então o próprio Lázaro é que tinha colocado alguns pedaços de madeira para sinalizar o lugar, que tinha ficado um buraco lá. Ou seja, não só o problema não foi resolvido, como também não havia nenhum tipo de sinalização. Até isso o Lázaro teve que pedir para o pessoal ir lá e pelo menos sinalizar. Mas o problema permanece, vazamento de água na Rua Paraíso, esquina com a Rua Triunfo, no bairro Vila Aprazível, lá em Jacareí. Tá feita a reclamação, né, Giovana? Encaminhar também no pessoal da comunicação. Sim. Exato. Então, tá bom. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. A hora. 7h52. Repita. 7h52. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu o depoimento que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestaria hoje no Tribunal Especial Misto, que analisa seu processo de impeachment. Ele atendeu o pedido da defesa e determinou que o interrogatório só poderá ocorrer depois que os advogados de Witzel tiverem acesso a todos os documentos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Isso inclui a delação premiada do ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos. O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu ainda que o próprio Edmar terá que ser ouvido antes de Witzel. Assim, não há previsão de uma nova data para o depoimento do governador afastado. O corpo da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronese,
de 45 anos, foi cremado sábado em cerimônia no crematório e cemitério da Penitência, no bairro do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. A juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi assassinada na quinta-feira, véspera do dia de Natal, pelo ex-marido Paulo José Arronense, de 52 anos, preso em flagrante. 16 cortes e perfurações à faca, 10 deles no rosto e na cabeça, causaram a morte da juíza. Os ferimentos, que atingiram também a mão esquerda com a qual tentou se defender, foram comprovados por meio de laudo de exame do Instituto Médico Legal do Rio. A magistrada foi esfaqueada no momento em que entregaria as 3 filhas que tinha com Arronense para passar o Natal com ele. Ela chegou a pedir medida protetiva contra o ex-marido, mas depois retirou o pedido. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. A partir de 4 de janeiro está marcado para começar a vacinação no Reino Unido das vacinas da Oxford, da AstraZeneca. Eles já estão sendo vacinados com aquela vacina da Pfizer, que precisa de 70 graus negativos para ser conservado. Ou seja, aqui no Brasil não tem chance. Né? E ainda bem, né? Porque é uma vacina que mexe com o DNA, de engenharia genética. Engenharia genética eu confio na Embrapa. A gente nunca sabe. Engenharia genética vai mexer com genes da gente, a gente só vai descobrir os efeitos daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, nos netos, nos bisnetos, sei lá. Tomara que não tenha nenhuma consequência, mas ninguém sabe. Assim como ninguém sabe qual é a duração do efeito de uma vacina, de qualquer dessas vacinas, porque elas não têm tempo suficiente para dizer que é efetiva por 6 meses, ou por 2 meses, ou por 3, ou por 1 ano, ou por 2 anos. Não tem como apurar isso. O chefão da AstraZeneca, eu estou falando de AstraZeneca porque é a vacina que o Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses assim de início, e a vacina que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, vai produzir. Né? Essa vacina é uma vacina diferente da chinesa, por exemplo. A chinesa é tradicional, pega o vírus enfraquecido, ou fatiado, ou morto. Essa da AstraZeneca não, bota o vírus da SARS-CoV num adenovírus, que é um vírus inócuo, né, e usa esse adenovírus para entrar no corpo humano e provocar o nosso sistema imune. Bom, o chefão disse que as últimas experiências dão 100% de resultado, né? Seria a melhor então. Mas ele ressalva, olha, isso é só experiência. Claro, todas as vacinas que estão aí são experimentais, né? Não tem nenhuma definitiva. É como a gente entrar num avião com aquela sigla X, que é um avião experimental, que ainda não está autorizado a carregar passageiro. Né? Tem avião até que já foi autorizado e se deu mal. Né? A Boeing está com grandes problemas com esse MAX, né? O 737 MAX. Bom, então é isso. Eu queria salientar também que o povo está reagindo, né? Reagiu em Búzios, fecharam Búzios, tiveram que voltar atrás. Fecharam Manaus, tiveram que voltar atrás. O povo foi a segunda revolta da vacina. Né? Uma foi lá no Rio de Janeiro no início do século, 116 anos atrás. Agora foi outra. Né? E tiveram que revogar. O povo não está mais aceitando. O povo conhece os números. No ano passado, por exemplo, as doenças respiratórias mataram 251 mil brasileiros. Então mataram muito mais que a Covid e não houve nada disso. Né? Então as pessoas estão percebendo que estão sendo objeto aí de algum tipo de experiência totalitária, não sei, né? Porque inclusive fechar em casa aglomera e é um problema sério. Agora mesmo me ligou uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, nós ajudamos a salvá-lo, né? Um motorista, ele por 2 vezes do hospital, naqueles tempos do Mandetta, ele foi mandado voltar para casa. Né? E ele acabou entubado e ficou de 1 mês entubado, é uma coisa horrível. Né? Ele me disse agora que não ficou com sequela, ainda bem, né? Nós conseguimos inclusive hidroxicloroquina para... Ele não tinha como deglutir mais, foi posto lá na alimentação, essa alimentação que vai na veia e tal. Bom, mas enfim,
Aí eu pergunto, né, por que não disseminar a ivermectina? É tão simples, é barato, não paga mais nada porque a patente está quebrada. Aí a gente pensa assim, puxa, mas aí vai estragar os laboratórios com contratos de bilhões de dólares para produzir vacina. Não? Essa ivermectina vai atrapalhar. In vitro está acabando com o vírus, o coronavírus, 100% em 48 horas. A experiência já registrada lá na FDA, lá dos Estados Unidos. Né? Eu vi a experiência, eu li, eu entrei no site para saber. Né? A doutora Kerr, numa entrevista no Pingo do Zi, falou nisso, falou dessa obviedade que é usada há 40 anos, nunca teve nenhum caso de morte ou de efeito contrário, né? E nas experiências de duplo cego é um resultado maravilhoso, né? 92% que se contaminaram com pessoas com Covid, não pegaram Covid, e o restante pegou fraquinho. E os outros que tomaram só um placebo, 58%, quase 60% pegaram Covid. Né? E quando pega Covid, fica fraquinho. Mas, enfim, isso não interessa, porque não provoca grandes negócios. É uma coisa barata, né? Mas é óbvia, é racional e não precisa nem de receita, né? Mas enfim, são coisas aí que mais tarde vão fazer filmes, escrever livros, fazer reportagens investigativas explicando tudo o que realmente aconteceu. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.